Vamos olhar então agora para o procedimento cross-tabs. Portanto, a hipótese nula é que as duas variáveis são independentes, a hipótese alternativa é que existe uma relação entre as duas variáveis. Portanto, o primeiro quadro a ler vai ser o menu, a tabela Chi-Square Tests, portanto, que são os testes de Chi quadrado. E lemos o Pearson Chi-Square. Neste caso, temos uma significância assintótica, a simp sig significa isso, significância assintótica de 0,000. Portanto, trabalhando com um nível de significância de 5%, mas também podia ser de 1% ou de 10%, em qualquer um dos níveis de significância, 10%, 5% ou 1%, rejeita-se a hipótese nula de independência entre as duas variáveis. Ou seja, parece existir relação entre a variável década e o nível de risco. A questão que se coloca agora é que não podemos analisar simplesmente assim, temos de olhar para ver se os pressupostos do teste do Chi quadrado se verificam e o SPSS calcula automaticamente. A ideia é esta: nenhuma das frequências esperadas pode ser inferior a 1. Esse é o primeiro pressuposto. E esse pressuposto é verificado, senão o próprio SPSE avisava-nos, mas de qualquer modo podem confirmar na tabela. Portanto, não tem nenhuma das expected count é inferior a 1. Portanto, se nenhuma das expected count, portanto, nesta célula, nestas células assim de comparação das variáveis, se não tem nenhum expected count inferior a 1, então esse pressuposto está verificado. O outro pressuposto é que não mais de 20% das células podem ter frequências esperadas inferiores a 5. E aqui diz-nos que duas células, ou seja, 33,3%, têm frequências esperadas, ou seja, expected count, inferiores a 5. Então, se são 33,3% das células com frequência esperada inferior a 5, um dos pressupostos não é verificado. Ou seja, o pressuposto de que não mais do que 20% das células têm frequências esperadas inferiores a 5. Isso é um problema para a aplicação do teste do Chi quadrado. Então, como resolver esse problema? Tem de se voltar a aplicar o teste, mas pedindo um nível de significância exato. Portanto, a ideia é esta: temos que clicar de novo em Analyze Descriptive Statistics Cross Tabs, Analyze Descriptive Statistics Cross Tabs, e vamos clicar aqui em Exact. Clicando em Exact, clicamos aqui, Exact, dá-nos o nível exato de significância. Portanto, vamos clicar em OK, portanto selecionamos Exact, clicamos em Continue e em OK, e ele volta-nos a fazer o teste. E para este teste, indo aos Chi-Square Tests, já obtemos uma tabela um bocadinho maior. Dá-nos a probabilidade para o Pearson Chi-Square, dá-nos a probabilidade assintótica, que era aquela que analisámos no caso anterior, e dá-nos também, ou melhor, dá-nos o nível de significância assintótico e dá-nos também o nível de significância exato. Portanto, embora não seja verificado o pressuposto, podemos sempre aplicar este nível, pedir este nível de significância exato e vamos comparar. Portanto, o nível de significância exato dá-nos também um valor de 0,000, ou seja, quer para o caso assintótico, em que se tinha de verificar o pressuposto para poder ser lido, quer neste caso do exato, portanto, ambos dão o mesmo resultado. Portanto, face a este resultado, podemos confiar que se rejeita a hipótese nula de independência. Portanto, para este teste, logo, existe alguma relação entre as duas variáveis, a variável década e a variável de risco, nível de risco. Portanto, a variável década e a variável nível de risco. Portanto, tendo verificado então que existe relação, vamos ter de analisar as Symmetric Measures, a tabela das Symmetric Measures que nos dá as medidas de associação. Isso será feito no próximo vídeo.